Vamos lá, boa noite pessoal, tudo bom? Vamos para o nosso vídeo, né? Agora, na parte da tarde, no período da tarde, o assunto do momento foi a votação do Supremo Tribunal Federal sobre a possível prorrogação da CPMI do INSS. Aí, como já era esperado, acho que por 8-2, se eu não me engano, apenas quem votou a favor da prorrogação foi o André Mendonça e o Luiz Fux, e os demais, todos os outros, que é a patota, votaram contra. Porém, né, eu ainda eu vi parte das defesas, né, dos discursos acalorados deles, e eu ainda não sei, ainda estou na dúvida se a prorrogação seria positiva ou negativa. Sinceramente, quando a gente está para elogiar, a gente elogia. Quando está para criticar, critique. Quando está para ter dúvida também, a gente tem que ter dúvida. Por quê? Hoje eu fiz algumas anotações, salvo engano, essa investigação sobre as fraudes começou em abril de 2025, né? E acho que na semana passada eu gravei um vídeo e comentei sobre a morosidade para se concluir as investigações. Estamos aí praticamente 11 meses, né? Com muitos indiciados, nenhum preso, alguns presos preventivamente, naquelas prisãozinha de faz de conta, né? Prende ali, solta hoje, de amanhã carrega de novo, leva ali, leva para cá. Mas preso mesmo, indiciado mesmo e condenado mesmo, nenhum, né? E aí a gente tem lá a bancada do PT, totalmente contrária, porque respingava em inúmeros nomes aí que eu já citei em outros vídeos. E citei o Paulo Pimenta, Rogério Marinho, são energúmenos, pivetes, né? São pivetes moralmente pivetados para estar na posição que eles estão de deputados e senadores na Câmara, né? Temos um presidente da Câmara dos Deputados fuleiro, um presidente do Senado fuleiro e covarde, né? E é por isso que as coisas não andam no país. Mas hoje, lá durante a votação, o sapo falante lá, um dos ministros, né, escorraçou com o senador Carlos Viana, que estava lá no plenário, né, foi lá para ver a votação, e eles saíram de lá escorraçados, envergonhados. Vou falar uma palavra que não pode falar, o Bolsonaro falava essa palavra e sofreu aí as consequências de dizer essas palavras para os repórteres. Ele cagou na Câmara dos. No, 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 no nosso legislativo. Eles saíram de lá envergonhados, cagados. Ele arrebentou. Ele esbravejou, ele soltou toda a raiva dele, toda a fúria dele em relação às investigações. E o Carlos Viana e a Trump, que estava junto com ele, tiveram que escutar calados, saíram de lá envergonhados e depois foram pro palanquinho lá, pro showzinho que eu já comecei a me irritar com esse palanquinho, com esse showzinho que eles estão fazendo. Por que me irritar? Porque já virou palanque eleitoreiro para a eleição de outubro, né? Deixou de ser sério. Então, por isso que eu falo que prorrogar mais 120 dias, com toda a positividade, com toda a aderência do André Mendonça, de tentar dar ali uma moralzinha para os nossos deputados e senadores, eu acho que não sei. Mas o que é um absurdo é o
o Gilmar Mendes, né? E depois o Alexandre de Moraes arrebentar com um dos nossos poderes, né? Que é a Câmara dos Deputados e senadores e a trunca da CPMI, a bancada lá que estava fazendo a investigação, a CPMI do INSS. Saíram de lá envergonhados. Infelizmente, nós tivemos que engolir a seco isso. Xingaram ele de malfeitores, de fora da lei, de marginais. Foi dito essas palavras. Vocês estão fora, vocês estão errados, fora da lei, vocês são marginais, né? Talvez com palavras um pouco mais delicadas, né? Não estou lembrando agora aí, mas saíram de lá marginalizados, né? Resumindo. Sendo que o foco dessa investigação da fraude do INSS deveria focar ali em 3, 4 nomes, alguns que eu não vou lembrar todos, eu anotei algumas coisas aqui. Antônio Carlos Antunes, que é o Careca, o Alessandro Stefanuto, né? Alessandro Stefanuto, que é o ex-presidente do INSS, que foi quem permitiu toda essa taquada, o André Fidelis, que é ex-diretor, Frei Chico e Lulinha, dois bosta, né? Mas não. Como virou um palanque eleitoreiro, aí eles queriam pegar o Lula, né? Não, nós queremos prender o Lula. O governo do PT é um governo de corrupção, gente. É um governo de escândalos. Petrolão, Mensalão, Correios, Sítio do Atibaia, Odebrecht. Essas coisas não precisam ser dito. Só que vejam bem, esse senhor que hoje está na presidência do Brasil, ele venceu uma eleição de dentro da cadeia. Tá? Ele mobilizou toda uma trama política, ele mobilizou a favor dele para que ele saísse, e meses depois da saída dele da cadeia, ele foi eleito presidente do Brasil. Se foi roubado, se foi burlado, essa eleição foi permitido. E ele estava dentro da cadeia, agora ele está fora. Tá? Não adianta querer prender ele agora. Não vai conseguir. Se não conseguiram mantê-lo lá, você acha que vão prender ele agora? E a pior coisa que pode acontecer para esse senhor agora é deixar ele governar o Brasil até outubro de 2026. Desse cara aí, o que vai resolver prender ele agora? O que vai resolver querer envolver ele? Deixa esse cara governar até outubro de 2026. Eu acho que a pior punição que ele vai ter é as pessoas esquecerem dele, as pessoas parar de falar o nome dele, parar de dar microfone para ele. Né? Agora ele saiu aí assinando lei antifacção, saiu assinando a baixa do combustível, baixa do imposto no cartão de crédito. Ele está dando canetada em tudo agora aí, nos próximos 2 meses, é claro, né? Para fazer comício eleitoral. Então, esquece dele, para de comentar. Quando a gente precisa parar de comentar. Esse senhor que aí está, ele precisa morrer politicamente, tá? Morrer politicamente. Vejam bem, não estou desejando morte de ninguém aqui não, porque eu quero que ele viva muito tempo. Quero que ele pague em vida pelas merdas que ele fez. Mas ele precisa ser. E como ele precisa pagar isso dessa forma? Ele precisa ser esquecido. E nós precisamos chegar em outubro tão fortes quanto precisamos ser para que ele perca a eleição e ele seja esquecido da história política do país. Nós precisamos ganhar dele desta forma. Condenado ele não vai ser mais, que já prescreveu todos os crimes dele, né? Já prescreveu, ele foi solto pelo Supremo Tribunal Federal para disputar uma eleição, para tirar um empecilho do caminho do Supremo Tribunal Federal e da Câmara dos Deputados e do Senado, né? Que estavam sendo cerceados de algumas falcatruas, de fazer algumas falcatruas. E agora ele precisa somente ser esquecido. Porque condenar ele não dá mais, né? Condenar ele dificilmente vão conseguir agora. Né? Ele precisa ser lembrado pelo que ele é, um corrupto. Nós não vamos esquecer disso. Esse é um ponto.
enquanto a gente não fizer isso, nós vamos ser obrigados. Hoje, alguns deputados e senadores que estiveram lá no Supremo Tribunal Federal e foram escorraçados lá, foram marginalizados, como eu disse anteriormente, escutaram o que queriam ouvir, escutavam o que não queriam ouvir, tiveram que sair de lá com o rabinho entre as pernas. E aí, né, vamos lá pro Mota e pro Alcolumbre, que são dois covardes. E eu quero saber como é que eles vão encarar, como é que eles vão encarar as pessoas, como é que o presidente do Senado vai encarar os seus senadores, como é que o presidente da Câmara dos Deputados vai encarar seus deputados, como é que eles vão querer formular leis se eles foram marginalizados hoje, durante o julgamento da prorrogação do INSS. E vocês mereceram, vocês não deveriam ter pedido isso. Vocês têm que encerrar logo isso, fazer logo esse relatório, envolver as pessoas que já são citadas, já soltar as intimações, que depois do relatório, se eu não me engano, são 200 nomes envolvidos, salvo engano, e aí solta. Se vai resolver, gente, se nossa justiça vai funcionar e vai atrás dessas 200 pessoas, 200 e poucas pessoas, nós estamos muito próximo de outubro. Nós precisamos resolver isso em outubro. Resolver como? Votando certo, votando bem, limpando essa corja, tirando esses Zé Ruelas que estão aí. Espero que vocês lembrem desses nomes, pesquisem esses nomes. Pesquise quem foi contra a CPMI do INSS. Pesquise quem está sendo contra as investigações do caso do Banco Master, do Vorcaro. Tá? Prestem atenção nas delações que vão acontecer. Envolva nomes que envolver. Envolva nomes que envolver. Tá? Envolver o nome não vota. Certo? Mas hoje, vocês escutaram muita merda hoje dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e para mim mereceram escutar, porque foram lá para escutar, pela morosidade de vocês, como eu disse para vocês, abril de 2025, nós estamos em março de 2026, e vocês querem mais 120 dias, então vocês foram para escutar merda e mereceram escutar. Né? Ontem eu estava vendo uma reportagem, e eu não sei de que data que é, e aí eu até anotei aqui, e aí, eu que estou escutando e você, tá? O povo brasileiro de bem, que trabalha de sol a sol, que acorda às 7 horas da manhã, trabalha até 7 horas da noite, vai para casa ou vai para a faculdade estudar, paga seus impostos. Vou ler uma frase para vocês, um pensamento filosófico que foi colocado ontem, talvez seja um pouco mais antigo, mas foi colocado ontem, aí talvez na minha deadline aí puxou, por eu pesquisar bastante. Sei que veio para mim isso aqui. E aí essa pessoa disse o seguinte: o que acontece na Câmara, na calada da noite, é afronta direta à democracia. Se em vez de haver corrupção entre políticos, houvesse participação deles nas comunidades que representam, a vida poderia ser bem melhor. Beleza, que pensamento filosófico magnífico. Sabe quem disse isso? Sabe quem disse isso? José Guimarães, líder do governo. Durante o escândalo do Mensalão, salvo engano, isso eu esqueci de anotar, mas eu acho que foi do Mensalão, depois se não for eu vou corrigir, ele foi preso com 100 mil dólares na cueca. E prescreveu agora. Né? Ele foi, por conta dessa bagunça toda que fizeram aí das condenações, demorou muito tempo, prescreveu, ele não pode ser mais punido. Mas ele foi preso durante o escândalo do Mensalão com 100 mil dólares dentro de uma cueca. Tá? Ou cueca grande, né? Ele é meio grandinho, né? Ainda é meio grandinho, então a cueca dele cabia bastante dinheiro. 100 mil dólares, foi preso. E aí você, cidadão de bem, tem que escutar esta merda aqui, ó. Essa lição de moral aqui, ó. De um corrupto que nem esse, de um idiota que nem esse, que é hoje líder do governo na Câmara, líder do governo, né? Tá aí vomitando lição de moral para você, cidadão de bem. Né? Então, pessoal, é um pouco... Tem outro caso aqui que eu anotei aqui, ó. Que também, esse de atrás estava vomitando lição de moral para nós aí. José Dirceu, tá? José Dirceu, ó. Operação Lava Jato 2015. Preso preventivamente por indícios de que continuava recebendo propina.
Caso Mensalão 2013, condenação por corrupção ativa e esquema contra o apoio do parlamentar. Condenação da Lava Jato. Teve penas elevadas por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro relacionados à Petrobras. Estava ontem, em rede nacional, nos ensinando o que é moralidade, que é ética política. E vai agora prescreveu também, né? Teve uma jogada, uma jogada jurídica que eu acho que por conta da Lava Jato, salvo engano, né? Aí eu não anotei esse ponto, mas eu acho que é por conta da Lava Jato. Ele foi isento das suas acusações e ele não pode ser mais considerado ficha suja. Sabiam disso? Que ele vai se candidatar agora para o Senado, salvo engano? Né? Então nós somos obrigados a escutar isso de dois elementos, não vou baixar o nível não, desses dois elementos, né? Que quer nos ensinar. Então, como nós escutamos essas coisas ontem, antes de ontem, de José Dirceu, de José Guimarães, né? Foi mais que merecido hoje o Carlos Viana e a Patotinha que estava junto com ele hoje, que embora eu tenha achado por um bom período o Carlos Viana ele fez um bom trabalho, né? Só agora nos últimos tempos que virou um palco eleitoreiro, e aí eles têm que pagar por essa vacilada que eles deram. Então é para falar bem? A gente vai falar bem, eu elogiei. Mas hoje é o dia de falar mal e falar que você vacilou, meu amigo, né? Você deu. Então se eu sou obrigado a escutar essas merdas aqui, ó, desses dois elementos corruptos que hoje fazem parte do governo, um já voltou para a vida pública, que é líder do governo, o outro vai voltar agora com possibilidade de ser eleito senador, com todas essas condenações da Lava Jato, do Mensalão e da Petrobras. Se eu escutei essas merdas hoje, ontem e hoje, que foi, eu estava fazendo as minhas pesquisas aqui, mais do que merecido vocês escutar hoje. Vocês levaram um esculacho hoje do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes. Né? Alexandre de Moraes hoje, fazer um adendo, tá? O Alexandre de Moraes hoje falou uma coisa muito certa. A gente vai abrir um precedente fazendo a prorrogação, não pode se estender por tanto tempo assim, mas eu vou fazer só um pequeno lembrete, porque a sua fala, para mim, ela não vale nada. O inquérito das fake news está há 7 anos sendo prorrogado, tá? Então você não tem moral para isso. Embora eu concorde com algumas coisas, eu acho que prorrogar não é o caminho, mas você está prorrogando o inquérito da fake news por 7 anos. Fazem 7 anos e hoje você usa para perseguir os seus inimigos políticos. Beleza, pessoal? Tem coisas que é difícil de escutar, mas às vezes é necessário escutar. Eles escutaram, nós escutamos, né, esses relatos que eu passei para vocês. Somos obrigados a escutar isso de pessoas sem moral nenhuma para nos ensinar o que é ética, o que é moralidade, o que é idoneidade, o que é, né? O que é ser um cidadão correto, um cidadão de bem, um cidadão de direito. Então, nada mais do que justo que o senhor Carlos Viana, o senador Carlos Viana, a patota, junto com a Alcolumbre, junto com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, junto com os outros senadores que foram eleitos na onda de direita aí, e agora estão todos quietos, foram escurraçados hoje, esculachados, escurraçados, esculachados e marginalizados hoje durante a votação dos 8-2 do Supremo Tribunal Federal sobre a prorrogação da CPMI do INSS. Beleza, pessoal? 1-1, né? Boa noite, obrigado, até a próxima.